Peças raras. Agora é a hora do professor Marcelo Abud para falar acho que é o principal prêmio de tudo que acontece nas redes, na internet, nas redes sociais, né, da mídia digital. Esse é o maior prêmio, né? E ele vai explicar que prêmio é esse. Professor Marcelo Abud chegando. Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite, curioso, curiosa que está sempre aqui querendo saber das novidades da podosfera, esse incrível universo dos podcasts. Ele está cada vez melhor, hein, gente? Agora tá um Boris Karloff. Variações do mesmo tema. Bom, Budi, a gente já comentou aqui algumas vezes, né? E até o nosso Quem Te Viu, Quem TV foi finalista do Prêmio APCA, que meio que juntou rádio e podcast, né? Que são linguagens muito parecidas. Agora, existem outras premiações importantes para esse segmento de podcasts? Existem outras premiações importantes e uma delas é exclusivamente para o mercado digital, por isso acho que ganha uma relevância nesse momento em que o podcast está em alta, né? Então, eu estou falando do prêmio IBEST. Acho que muita gente conhece, já deve ter votado em várias categorias, né? E agora, nessa versão atual, o prêmio IBEST está premiando justamente o universo digital. E o podcast está entre as inúmeras categorias, são muitas categorias. Marcelo Duarte tem categoria de influencer regional, por município. Então, município? Por município. Então, a pessoa que é influente na internet, naquele universo, o quintal, né? Se você apresenta o seu quintal, você se torna universal, é um pouco essa ideia que o Prêmio IBEST também está olhando. Mas tem os grandes, né? Os gigantes. E aí o podcast está entre esses grandes influencers do universo digital, e já estamos na terceira fase do prêmio nesse momento. Até meados de setembro as pessoas podem votar nos 10 finalistas de cada categoria. E aí tem os 10 podcasts que estão concorrendo na categoria, lógico, de podcast com grandes influenciadores digitais do universo do podcast. E como a gente faz para saber quais são esses 10 aí? Então, é só digitar no Google, né? Você vai lá, Prêmio IBEST 2023, vai entrar no site do Prêmio IBEST, aí você escolhe votar, vão ter todas as categorias por ordem alfabética, então o podcast está lá na 100ª, 20ª, nem sei como falar, mas está ali na categoria, você pode colocar na busca também, né? Finalistas Podcasts Prêmio IBEST 2023, e aí aparece um vídeo com os 10 finalistas, e na sequência você tem como acompanhar ali e votar nos seus 3 preferidos. Você faz um cadastro, se ainda nunca votou no Prêmio IBEST, né? E aí você escolhe 3 entre esses 10 finalistas. E a gente pode rodar esse vídeo aqui? A gente pode rodar um vídeo de 1 minuto. A marca de 1 minuto que eu estou seguindo aqui para a gente ter uma ideia do que no caso aqui, quem são os finalistas do Prêmio IBEST 2023. Então vamos ver, 1 minuto só, vamos lá. Vamos lá. Os IBEST Top 10 Podcasts são... Café da Manhã, Desce a Letra Show, Flow Podcast, Foro de Teresina, Inteligência Limitada, Mano a Mano, Não Inviabilize, O Assunto, Os Sócios Podcast, Podpah. Vote agora no app Prêmio IBEST ou prêmioibest.com. Ô Abud, você podia fazer pequenos comentários de alguns deles, assim? De alguns que te chamam a atenção?
Não vou pedir para você fazer de todos, que é muita coisa, mas Na verdade, vai uma pincelada. brevemente aqui, então, o Sócios Podcast, ele existe há 2 anos e meio, é um podcast do Grupo Primo, ele é lançado toda quinta-feira ao meio-dia, né? Ele tá lá no YouTube, tudo, aquela história de você ter o lançamento no YouTube, tem um novo episódio toda quinta-feira, ele fala sobre empreendedorismo, política, finanças e negócios, isso com aquele tom descontraído dos podcasts, né, que é tradicional. Ele é apresentado por um casal de 2 influenciadores na internet muito fortes, que é o Bruno Perini e a Malu Perini. Eles são sócios, parceiros na vida, no matrimônio e nos negócios. Então é um grande destaque os Sócios Podcast. Eles recebem entrevistados para falarem de desenvolvimento pessoal, falando assim de maneira geral, né? Tem 2 podcasts que eu acho que não precisam de muita apresentação, que são o Assunto da Globo, né? E o Café da Manhã da Folha. Os 2 pegam um assunto importante do dia e destacam ali os bastidores daquela cobertura jornalística, por exemplo, ou uma entrevista com alguém envolvido muito forte. Então, são 2 podcasts fortes do jornalismo, né? Tem o Foro de Teresina, que é semanal, que também tem essa toada de pegar um tema relevante, produzido pela Rádio Novelo, acho que muita gente aqui deve conhecer também. O Inteligência Limitada, eu conheço gente que já participou do Inteligência Limitada. Você conhece, Marcelo Duarte? Alguém com inteligência limitada, eu fui. Então, é um bate-papo, né, que busca ser livre de preconceitos, tem o debate de ideias, tem as teorias, os achismos, enfim, o Rogério Vilela, né, que apresenta, e a ideia é que tanto o apresentador quanto o público e quem está participando se tornem mais inteligentes após cada episódio, né? E o maluco, Abud, é que agora, assim, cada hora existe uma fórmula, né? Antes a gente falava assim, não, no YouTube tem que ter vídeos curtinhos, né? Depois, já não, pode ser um pouquinho mais, as lives têm 1 hora, e agora, como vai entrando anúncio um atrás do outro, agora os grandes podcasts, os grandes canais de YouTube fazem lives intermináveis, fazem programas de 4 horas. Eu fiquei 3 horas na Inteligência Limitada e o apresentador saiu 2 vezes para ir ao banheiro. Olha a curiosidade. Ele saiu Deixou 2 vezes, você ali. o apresentador. Ele meio que faz, vai falando aí e vai lá no banheiro. Que coisa. Tem um outro que eu participei que pediram pizza. Que Olha era um só. negócio sem fim. Né? E é o curioso é que assim eles não fazem o menor esforço para concentrar a pauta. Eles querem que você fale o máximo que você conseguir. Virou uma fórmula que, cara, vai falando, né? E assim você pensa assim, uau, né? O entrevistador, você fala assim, não, porque eu tive um gato. Qual era o nome do gato? Qual era a cor do gato? Não é porque ele está interessado na cor que isso tem relevância. E nem pesquisou, né? Não, pesquisar, esquece. Você vai lá e eles vão falando, ninguém pesquisa mais nada. E aí fica uma conversa interminável. Sim. Né? Então, nessa mesma linha, tem outros 2 que estão concorrendo que são muito famosos, né? O Flow e o Podpah. Aliás, o Podpah tá aí com uma festa que vai acontecer em outubro. Eles vão fazer uma festa com DJs, com podcasters, vai ser um absurdo. É para maiores de 18, meu filho queria ir, não vai ser ainda agora, mas é uma festa gigantesca, é o Podparty, ou Podparty, como quiser pronunciar, né? Mas enfim, tem o Flow e o Podpah que também vão nessa linha de conversas muito extensas, sem uma pauta muito definida, com convidados como o Marcelo Duarte, que dão ali nome ao podcast, né? Mas tem um que foge a essa regra e que também é longo, que é o Mano a Mano. Né? Aí já tem uma jornalista que fica ali do lado do Mano Brown e a coisa acontece. Eu sou muito fã, acho que transforma muita coisa ali. Né? E para terminar, tem o Desce a Letra Show, que fala dos assuntos mais quentes do dia, comentados pelo Cauê Moura, que já é muito conhecido também na internet, o Load e o Buba. E tem o Não Inviabilize. O Não Inviabilize é o que foge à regra desses todos que nós comentamos. Não é de bate-papo, não é de entrevistas, ele é de histórias. É de uma contadora de histórias e psicóloga, então é bem interessante. A Déia Freitas, ela traz um podcast muito original, né? Muito original. São vários
tipos de histórias. Então tem histórias de amor, do cotidiano, de terror, histórias ficcionais interativas, tem as histórias engraçadas, enfim, histórias que servem de alerta também, com gatilhos emocionais. Cada episódio tem um tom diferente e ele foge a todos esses que nós comentamos anteriormente, é o que é mais original, digamos assim, dos 10 que estão entre os finalistas do Prêmio IBEST 2023. E a Budi aí só pode concorrer quem é podcast raiz, que é só... pelo que você está falando, acho que não, né? Porque agora misturou videocast, programa no YouTube. O conceito meio... aumentou muito, né? O híbrido. Conceito do que é podcast, né? Sim, aumentou muito. Não tem mais uma regra, porque antes o podcast, quando ele surge, linguagem de rádio, áudio, para ser consumido depois que já estivesse pronto. Hoje não, você pode fazer uma live e vira podcast depois. O conceito para ser um podcast é que depois você encontre e possa recapturar esse conteúdo, né? E que valorize o áudio, independentemente de ser em vídeo ou em áudio, ele deve se bastar pelo áudio. Então essa é a ideia, mas se está no YouTube, se está... Aliás, só para pensar um pouco nessa coisa do YouTube e Spotify que a gente tem trazido desde maio, pelo menos desse ano, que o YouTube está querendo passar o Spotify, né? Eu fico pensando que se o Spotify não começar a remunerar e bem os canais, as pessoas vão parar de publicar os vídeos, pelo menos no Spotify, vão voltar a publicar só os áudios e ficar no YouTube, porque no YouTube Music você joga o clique para o YouTube e você ganha, né? Então é uma coisa para ficar alerta aí nessa briga entre os dois. Mas é isso, não é só o podcast raiz tradicional, mas com vários estilos. Por exemplo, um dos podcasts que ficou entre os 20, que não está nessa lista final, foi o podcast que é apresentado pelo Serginho Malandro, que é muito legal. Vou falar dele um dia aqui. É bem bacana, é interessante porque... Não vou falar hoje, depois eu falo por que é interessante. Mas quem quiser procurar também já busca aí. Bom, e quem quiser votar, como é que faz? Então, só recapitulando aqui. Então, quem quiser votar, vai no site do Prêmio IBEST, premioibest.com.br, faz um cadastro se ainda não tiver, e pode escolher 3 podcasts, no caso, ou qualquer categoria. São 105 categorias, Marcelo. Se você quiser votar em todas, você passa lá as suas 4 horas que você ouviria um podcast, você deixa ligado o videocast e fica ali votando. São 105 categorias, né? E aí você, no podcast, tem esses 10 que nós comentamos aqui, você escolhe os seus 3 preferidos, que vão gerar um top 3, e até o final de novembro tem a decisão dos melhores, que são divulgados no início de janeiro, e depois, esse ano, outra novidade, vai ter festa de entrega do prêmio com participação do público. Se nada mudar até lá, a gente vai ter essa novidade também, a entrega do Prêmio IBEST com o público na edição 2023. Maravilha. O público, na verdade, vai ser todo o pessoal gerado por inteligência artificial, não vai ter ninguém de verdade lá. Tá lotado, não. Apresentador e apresentadora é bem capaz, né? Maravilha, Budi. Nós não estamos concorrendo a nada, viu, gente? Não precisa votar na gente, mas esse negócio aí de melhor podcast, de curiosidade do bairro, de perdizes, de repente eu tenho chance se criar uma categoria assim, né? Eu não tenho dúvida. Valeu, Abudi. Semana que vem a gente conversa mais. Um abraço. Um grande abraço. Até lá. Peças raras.